Bem, vamos iniciar aqui uma série de videoaulas onde o objetivo vai ser criar um layout utilizando apenas HTML, CSS e um framework chamado Grid 960. Quem ainda não conhece HTML nem CSS, eu indico não assistir essa videoaula agora. Por quê? Porque eu vou partir do pressuposto que você já conhece tanto HTML quanto CSS e não irei explicar os dois. Eu irei explicar apenas o Grid 960, que eu creio que a grande maioria não conhece, né? Então, se você não conhece HTML nem CSS, indico que você dê uma olhada na apostila da Jovem, dê uma estudada, é um conteúdo super simples. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar, pela apostila dá para você ter uma base legal. Depois, se você tiver entendido HTML, CSS, o modo que os dois interagem, aí você assiste essa videoaula que você vai poder ter um aproveitamento melhor. Então, vamos aqui para nossa videoaula, certo? O objetivo da videoaula, como eu já falei, é criar um layout utilizando apenas HTML, CSS e esse framework chamado Grid 960, certo? O layout que nós vamos tentar criar vai ser o desse site aqui, exemplo. Vamos abrir aqui, certo? Desse site exemplo aqui. Esse layout aqui, um layout bem simples, certo? Nós vamos tentar montar ele utilizando apenas HTML, CSS e o Grid 960. Antes da gente falar sobre a montagem em si, a gente precisa entender o que é layout. Layout, de um modo bem simples, nada mais é do que o modo em que os meus elementos estão distribuídos nesse meu espaço aqui, no meu navegador. Ou seja, quando eu digo onde é que vai estar meu banner, quando eu digo onde é que vai estar meu menu, se vai estar na horizontal, se vai estar na vertical do lado esquerdo, do lado direito, enfim, quando eu posiciono todos os meus elementos, automaticamente eu estou definindo meu layout. Então layout é só isso, é o modo em que os meus elementos estão distribuídos no meu espaço, que no caso aqui é a página do meu navegador. Só isso. Então, para você criar um layout, você precisa inicialmente saber como é que aquele seu layout vai ficar, né? Você precisa ter uma ideia do que você vai fazer. Então é indicado sempre que você faça o desenho do seu layout antes de você partir para o HTML e para o CSS. E para isso você pode utilizar o auxílio de alguns aplicativos, né? Ou você pode realmente fazer o desenho num papel mesmo, com lápis, com caneta, enfim. E para a criação, para a montagem do layout, vários frameworks foram criados para facilitar, e um deles é o Grid 960, certo? Que é o que nós vamos utilizar. Para a gente fazer o download do Grid 960, a gente vem nesse site aqui, 960.gs, certo? Esse GS vem de Grid System, e bem aqui nesse botão aqui, ó, você faz o download, certo? Quando você fizer o download, você vai baixar um arquivo compactado, você vai extrair esse arquivo e você vai encontrar algo mais ou menos assim, certo? Quando você abrir a parte do Grid 960, você vai encontrar essas outras partes aqui, esses outros diretórios. Basicamente nós vamos trabalhar com dois diretórios aí, certo? Que é o diretório Code, porque nele tem um diretório chamado CSS, que é esse aqui. E no diretório CSS eu tenho um arquivo aqui chamado 960.css, que é o que tem praticamente todas as funcionalidades do Grid. Ou seja, para mim utilizar o Grid, basta eu importar esse arquivo aqui CSS para minha página HTML, mas isso aí é conteúdo para a próxima videoaula. E além dessa pasta Code, a gente também vai trabalhar com essa pasta Templates. Nessa pasta Templates, se a gente for abrir, ó, a gente vai ter várias outras pastas, vários outros diretórios, divididos por aplicativo, certo? Em cada diretório desse aqui eu vou ter um template do Grid. Por exemplo, se eu abrir aqui o do GIMP, eu vou ter 3 templates. Se eu abrir aqui o do Inkscape, por exemplo, também eu vou ter os 3 templates. E o que são esses 3 templates? Esses 3 templates são os sistemas de grades que o Grid trabalha, certo? Então o Grid ele facilita a criação de layout através de um sistema de grades. No próprio site, ele dá exemplos de sites que foram criados utilizando o Grid. Ó. Aqui eu tenho um exemplo de sites que foram criados utilizando o Grid. E quando eu clico aqui na opção Show Grid, né, que é mostrar as grades,
ele mostra aqui, ó, como é que esse sistema de grades facilitou a criação. Basicamente existem 3 sistemas de grades no grid, né? Sistema de grades com 12 colunas, sistema de grades com 16 colunas e o sistema de grades com 24 colunas. Então, quando eu vou utilizar o grid, a partir do momento que eu posso utilizar o grid, eu vou trabalhar na minha largura. A largura do meu site eu vou trabalhar baseado no número de colunas agora. Como vocês podem ver aqui, ó. Por exemplo, esse site aqui fica bem claro que ele tem 3 blocos aqui, ó, principais, ó, 3 blocos. Esses 3 blocos têm o mesmo tamanho, ou seja, eles são bem simétricos. Então eu posso utilizar aqui normalmente um grid de 12 colunas. Quando eu clico em Show Grid, eu vejo claramente, ó, que cada bloco desse ocupa 4 colunas. Ou seja, como eu tenho 3 blocos, né, 3 vezes 4 dá um grid de 12 colunas. Mas eu também poderia utilizar aqui um grid de 24 colunas. Só que cada bloco desse aqui iria ocupar quanto? Iria ocupar 8 colunas, né? Que eu fazendo 3 vezes 8 daria lá minhas 24 colunas. Então o sistema de grades que eu vou utilizar vai depender do meu site, do meu layout. Vamos mostrar outro exemplo aqui. Por exemplo, esse site aqui foi feito com 16 colunas. A gente clica aqui e a gente vê as 16 colunas com conteúdo e como é que o site foi montado. Então o sistema de grades do grid ele facilita por isso, porque ele vai criar ele vai dividir a tela do seu navegador em colunas e você vai passar a trabalhar a largura do seu site em número de colunas. Você vai esquecer qualquer outra unidade de medida, pixel, centímetro, seja lá qual for, você vai passar a trabalhar com o número de colunas. E isso facilita bastante, a gente vai ver nas próximas videoaulas que isso facilita bastante mesmo, certo? Então, basicamente o que eu tinha para falar nessa videoaula era isso, certo? Introduçãozinha ao grid. Na próxima videoaula a gente vai utilizar um dos templates disponibilizados pelo grid, certo? Para desenhar já o layout que a gente vai montar. Que no caso vai ser esse layout aqui. Então a gente vai usar um template, desenhar esse layout aqui. A gente vê que esse layout aqui não tem lá muita simetria, né? Então tanto faz utilizar o sistema de grades de 12, 16 ou de 24. E com o template desenhado a gente vai passar a criar o HTML e o CSS do site, certo? Pois vamos finalizar essa videoaula por aqui para não ficar muito extenso e a gente continua na próxima videoaula.